Bom dia a todos. Vamos começar com esta mesa de diálogo intitulada A Atrocidade e os Museus, as representações da violência e a memória. Nesta mesa estarão aqui 5 apresentações muito breves. Fomos muito ambiciosos, na construção das perguntas e queremos ler essas perguntas que surgiram como perguntas orientadoras para os 5 palestrantes. A primeira, qual a função pedagógica de uma narrativa do horror? A segunda, quais as tensões entre as diferentes linguagens artísticas e seu espaço na museografia? Terceira, como proteger o museu das manipulações políticas e das narrativas oficiais da memória. A quarta pergunta, como um espaço arquitetônico de um museu pode contribuir aos propósitos de reconhecimento e de reparação às vítimas? E a quinta pergunta, que critérios éticos e museológicos devem orientar a inclusão das memórias e dos discursos dos perpetradores? E a ideia digamos, não é que cada palestrante deva responder essas 5 perguntas. A ideia é, de acordo com a especificidade da sua experiência, das características dos seus projetos, possam falar a respeito de alguma dessas perguntas que estamos colocando aqui. A dinâmica é a seguinte. Haverá 10 minutos para cada palestrante. E no final, gostaríamos de poder refletir juntos a partir do ouvido e das perguntas. O tempo é breve, vamos tentar, portanto, respeitar esse tempo. Eu sou moderadora e também vou ter uma intervenção, então depois eu vou pedir para que me moderem, digamos, me policiem com o tempo. A ordem de intervenção é a seguinte, vamos começar com a minha apresentação, depois eu farei Denise, Roberto, Florência e Denise, cada um deles serão apresentados, na ordem correta. E, bom, dito isso, eu gostaria de começar com a minha apresentação. Sou Marta Núbia Belo. Sou do Centro de Memória Histórica, encarregada do Museu Nacional da Memória, um projeto, porque o museu está em construção, se trata de um projeto em construção social, mas também em construção arquitetônica. O museu, como vocês podem ver, é um mandado de lei. E essa diferença com relação a outros museus, diferentemente de outros museus com outras histórias, este aqui é um museu que faz parte de uma lei de atenção e reparação integral das vítimas. E nessa perspectiva, tem 2 funções principais que gostaria de mencionar. Uma função, digamos, uma delas é que o Estado possa cumprir com essa função de memória, se fortalecer a memória histórica a partir de um exercício do museu. E está escrita numa lei de reparação integral às vítimas. E então, o museu deve contribuir à reparação simbólica das vítimas. E é por isso que se formula esta lei de forma clara que o museu deve contribuir para o reconhecimento das vítimas e estamos, portanto, no museu que deve contribuir com a memória coletiva, cumprindo uma função esclarecedora, contribuir com elementos compreensíveis de por que aconteceu o que aconteceu, qual a dimensão da violência sofrida. E, por outro lado, um museu que deve reconhecer as vítimas na realidade da sua vitimização, porém também nas suas propostas, nas suas expectativas e nas suas exigências. Estamos falando de um museu que toca um período histórico da violência contemporânea, os últimos 60 anos de violência. Estamos falando de um museu que deve atender um universo de vítimas, acho que o mais atípico de toda a região da América Latina. Estamos falando de quase 7 milhões de vítimas, de 11 modalidades de vitimização. Estamos falando de um museu que responde, além do mais, uma grande heterogeneidade de vítimas, não somente de diferentes perpetradores, mas também estamos falando de vítimas heterogêneas pela condição étnica, pelo gênero, adesão política, etc.
Formulamos o exercício de construir este museu com uma grande área chamada de construção social do museu e uma outra área, construção física do museu. Quando falamos em construção social do museu, estamos nos referindo ao grande diálogo social que devemos ter para a construção dele. Devido ao fato de ser um museu com função reparadora, estamos forçados por lei, mas é claro que estamos convencidos, né? Temos certeza de que esse museu deve consultar as vítimas, deve coletar e tomar as expectativas da vítima para plasmá-las. Portanto, o museu é um fruto de uma grande mobilização das vítimas na Colômbia pela memória. Este museu é uma resposta a uma grande pressão e uma grande demanda feita historicamente por parte das vítimas e as organizações dos direitos humanos. Então, esta lei que cria o museu está dando resposta a esta demanda, né? E, de outro modo, não poderia ser construído um museu, né? Porque ele deve atender às expectativas, às reclamações e propostas que as vítimas formulam. Os museus chamamos de construção social, ou seja, que significa escutar as vítimas das diferentes regiões e ouvi-las não apenas sobre que tipo de relato elas querem que se manifeste no museu, mas também outras coisas mais concretas, como contribuições museográficas. O que eles pensam que deve estar presente, né? E uma coisa que insistiram nas vítimas é que não se trata apenas de reconhecer as vítimas e que a sociedade fique sabendo da vitimização ocorrida no país, mas também eles querem que falem das causas da guerra, bem como dos responsáveis pelo conflito armado. Então, estamos falando de um diálogo complexo, porque o conflito armado ainda está em vigor, né? É um país em pleno processo de negociação política, com alta polarização social. Portanto, vocês vão imaginar que o diálogo não é um diálogo pacífico que flui, e sim há enfrentamento, né, quanto às posições do que deve ser dito no museu e como deve ser dito e como devem ser nomeadas as questões no museu, o que deve ser mostrado no museu. Estamos falando de diálogo complexo e a principal característica que poderíamos dizer que o que mais surge é o desacordo, né, antes de alcançar um consenso. Esse diálogo social, portanto, tem sido muito importante porque ele partiu do princípio de, como Centro Nacional de Memória Histórica, tentamos primeiro saber qual é a memória, como está relembrando as pessoas e qual é o sentido que é colocado na memória, na lembrança das questões. A Colômbia é um país com muitas expressões de memórias autônomas, autogeridas e com muita linguagem. Há memórias que são teatralizadas, bordadas, pintadas, escritas, arquivadas. Há muitos espaços de memória que passam pelos parques da memória, pequenos museus comunitários também da memória, e precisamos reconhecer para dizer que existe e também reconhecer para aprender e tomar o que já funciona nos territórios, o que será a proposta de um museu nacional na cidade de Bogotá. Nesses slides, vocês podem ver algumas dinâmicas desse diálogo participativo que ocorreu em todo o país, onde participam comunidades afro-indígenas, mulheres, jovens, desculpem. O que foi possível definir como construção do exercício? Primeiro, quais as funções do museu? Foram estabelecidas 3, a função reparadora, que significa reconhecer as vítimas, contribuir para o restabelecimento da sua dignidade, uma função esclarecedora, que significa poder contribuir com elementos compreensíveis diante da dinâmica do conflito, e uma função pedagógica. Vou me apressar porque já o meu tempo está esgotando. E quais os temas do museu? Apresentamos 5 temas. O que acontece, né? Falar das dimensões do conflito, as causas, as responsabilidades, os danos, os impactos dessa violência, a questão da dignidade, a resistência e a paz, e uma coisa que chamamos memória no tempo presente. Formulamos um sentido, né? Essa pergunta, por que queremos que aconteça?
qual o efeito que a gente está procurando no visitante? Diante do que aconteceu, essa pergunta, queremos gerar indignação. Pode parecer estranho, mas indignação num país que, digamos, toda a minha geração, pelo menos as duas últimas gerações, não sabemos o que significa viver num país que não esteja na guerra. Nós nascemos, crescemos num país em guerra. E essa longa guerra é naturalizada, né? E, de certa forma, ela vai impedindo essa capacidade de indignação, de a gente ficar surpresa, né? Estou falando da comunidade, da sociedade colombiana. O que aconteceu? A pretensão, digamos, é colocar esse impacto dramático da guerra e que, pelo menos, possamos entrar num acordo sobre essa necessidade de parar com a guerra, né? Talvez muitos ainda não pensam que não é necessário, né, deter a guerra. Com relação às causas, a responsabilidade, não pretendemos que não pretendemos, digamos, formular perguntas, queremos que as pessoas levem reflexões com relação à complexidade do conflito e diante da questão dos danos e impacto, procuramos sensibilidade e reconhecimento de uma outra idade que se vê afetada e com relação à dignidade e à resistência, queremos mostrar o outro relato, né, que acompanha a guerra e a quantidade de iniciativas em prol da paz presentes na Colômbia, a resistência das vítimas que não somente resistem como expressão de sobrevivência, mas também como expressão de tentar construir uma sociedade diferente, democrática, no meio do conflito. E essa ideia de mostrar resistência, dignidade, quer buscar também no visitante um sentido de esperança, certa compreensão de que é possível buscar alternativas nessa guerra. Com relação ao presente, o país que a gente quer, ao falar memória do tempo presente, não estamos pensando no museu que fala no passado, e sim um museu que está assumindo o tema presente da violência. E, obviamente, não se focar unicamente na violência política, e sim com a violência atual. Bom, a minha apresentação está aqui, a proposta arquitetônica, quem quiser conhecer, acabo de concluir o concurso de desenho arquitetônico, a construção do museu começará no ano que vem, e o objetivo é que ele esteja em funcionamento em 2018. Bom, vamos apresentar agora Denise Legar. Denise, ela é diretora do LUM, o Lugar da Memória, ex-diretora. Ela é diretora do LUM, que é o Lugar da Memória, na cidade de Lima, no Peru. Em 2 anos, nos seus 2 anos de gestão, ela tem coisas interessantes para compartilhar com a gente. Muito obrigada. Quero agradecer o convite. A minha apresentação diz Pontifícia Católica do Peru, digamos, mas eu quero esclarecer que eu não sou já diretora do Lugar da Memória a partir de julho deste ano. E, bom, gostaria de contar a experiência no Lugar da Memória e deixar algumas perguntas para que depois vocês possam formulá-las. Isso, assim, mostrará uma das questões que foram feitas, que tem a ver com a proteção do museu diante de pressões ou tensões políticas. Eu saí rapidamente, digamos, desse cargo. Esta será a minha primeira intervenção, não representando de maneira formal o Estado, o que me dá mais liberdade, né, para dizer tudo o que eu quiser. Mas também acho que o trabalho mostra que, às vezes, quando as coisas são mal feitas, o resultado é ruim. E quando fazemos as coisas bem, também podem ser mal, né? Devido à complexidade política, é uma questão delicada, portanto, e... Bom, na verdade que poderíamos falar depois, mas o que queria contar para vocês é como foi construído este espaço. Diferentemente do que estava contando aqui a colega da Colômbia, nós já contávamos com o prédio, então não sabíamos o que íamos colocar. O desafio, a partir da assunção, digamos, da minha direção, era a construção do conteúdo do que queríamos mostrar e qual a mensagem como Estado que queremos passar para os visitantes. Um ponto bastante complicado. Vamos contar um pouco os antecedentes. Acho que vocês devem saber o conflito armado interno que aconteceu no Peru entre 80 e 2000. Um conflito muito recente. Há remanescentes em algumas regiões do país, mas basicamente
como se expressa no relatório feito pela Comissão da Verdade, feito 2001-2002, apresentado em 2002. O conflito armado foi a etapa da nossa história republicana de violência mais forte que padecemos, né? Mas o importante é que possamos contar com uma ideia dos números, mais ou menos 60, 80 mil vítimas diretas. Desconhecemos o número, pois não há um número oficial. Cada grupo tem os seus próprios dados, o que apresenta uma complexidade, né? 68% das pessoas era um grau de instrução inferior à média nacional, 75% das vítimas fatais falavam o quechua ou outras línguas nativas. Apesar desse setor ser apenas 16% do total da população, a maioria das vítimas eram populações camponesas, 79%, apenas 29% estavam nas áreas rurais. Contamos com um número aproximado de mais de 15 mil desaparecidos durante o conflito. Todos esses números são relativos, mas acho que é importante poder ter uma ideia onde esse conflito atacou mais fortemente, quem foram as pessoas que saíram danificadas. A diferença no caso da Argentina, do Chile, por exemplo, eu acho que se falava, era uma questão de um regime ditatorial e a violência, claramente violência do Estado. Mas no caso da Colômbia e do Peru, a situação foi bem mais complexa. E no caso do Peru, o conflito ele surge justamente no momento que o país recupera a democracia. Nós recuperamos a democracia em 80, surge o Sendero Luminoso e começa esse conflito, que infelizmente não vou aprofundar nas causas. Mas, bom, não é um projeto que nasce tendo percorrido um caminho como deve ser, um caminho de diálogo, de troca, de informação. Ele aconteceu acidental. Chega uma doação, por exemplo, da Alemanha, o presidente não quer, Vargas Llosa depois se entra pressionando. Então, uma situação política que faz com que a resolução foi que o museu devia ser feito. Quais os objetivos? Há uma comissão de alto nível designada pelo Estado. E em 2012, com o novo governo, a comissão que está em vigência atualmente, se formularam 4 objetivos principais. Um, que o lugar da memória deveria servir para incluir a história no período que começou nos anos 80, ser um espaço de reflexão, análise e debate da nossa identidade e da nossa história, convocar todas as pessoas. Isso cria uma diferença entre o que pode ser um memorial ou um lugar de memória. A função é diferente como espaço de reflexão, especialmente para os jovens que não viveram esse período de violência de 1980 ao 2000. Então, gerar um espaço para poder enfrentar os problemas mencionados e promover a tolerância, a democracia e o de respeito pelos direitos humanos. Com esse governo e a nova comissão, antes era chamado Museu da Memória, agora é chamado o Lugar da Memória, da tolerância e da inclusão social. Aumentando o leque, ampliando esse leque, mudando a natureza do propósito inicial do lugar. Os componentes foram, então, a construção da obra física, esses são os componentes do projeto. Nós deveríamos ter começado pelos conteúdos, mas tudo bem. Havendo temas políticos tão complexos, eu não tenho certeza se a gente poderia ter construído os temas se não tivéssemos contado previamente com o prédio, como aconteceu. Bom, como lhes falava, o prédio já estava pronto. Depois vou passar um pequeno vídeo para que vocês vejam como é o lugar. Bom, depois um centro de documentação e pesquisa, um auditório que já está em funcionamento para gerar, digamos, ter um posicionamento, gerar pressão e que este lugar não possa ser fechado e, obviamente, também um componente pedagógico. Todos esses são os componentes do projeto. O mais interessante nesses 2 anos foi o processo de consulta, os conteúdos
que seria a mostra, que será em dezembro, a mostra permanente. Ela é construída com base num processo de consulta. Foram feitas mais de 30 reuniões em Lima, Ayacucho e Satipo, as regiões mais afetadas no Peru, com familiares de vítimas, membros das ONGs, funcionários, representantes de instituições, forças armadas, artistas, todo mundo sentado para conversar. Há alguns livros, vocês podem acessar o website do LUM. Está o livro com os relatórios das reuniões. É importante observar todo o processo. Criamos grupos focais com jovens, com estudantes. Muito interessante ver a reação das pessoas. Foi conformada uma equipe curatorial. Já está tudo pronto, vídeos, fotografia bom, deveria ficar pronto entre outubro e novembro. O livro, como já falei, podem ver, vai coletando esses depoimentos e vemos que as diferenças não são tão grandes já. E com o tempo a gente poderá se ouvir e criar então um espaço para refletir. A fundamentação do LUM, o enfoque, por um lado, como falou no vídeo, o importante de provar, testar, né, experienciar o que aconteceu. Isso é justamente o diferencial, pois se pretende ser um espaço onde haja coexistência de várias memórias que não estão de acordo ou consensuar, mas às vezes haverá tensão, disputa. Então, o papel do Estado é um papel complicado. O Estado é um Estado que não pediu desculpas. Eu falei isso numa reunião e foi demitida no dia seguinte. Então, devemos repensar esse papel. Enquanto o Estado não estiver preparado, as feridas não fechadas, o Estado não pediu perdão formalmente. Familiares ainda continuam buscando as pessoas desaparecidas, familiares, então devemos repensar. Vamos ter um espaço dessas características. Então, qual será o papel do Estado? O Estado deverá estar para atender pontes e que as pessoas se apropriem do espaço para refletir e trocar ideias, histórias. Então, a característica da curadoria é um pouco uma memória em construção, não uma coisa rígida, estática, e sim uma coisa que vai sendo construída ao longo do tempo. O eixo central não é a comemoração da vítima, como pode ser o caso do memorial, mas tem a ver com a cidadania, a democracia. E no caso do Peru, nós entendemos que o surgimento da violência com um atentado para a democracia e a construção da democracia é a única coisa que vai permitir a superação dos conflitos. Vai contar uma história da maneira mais objetiva possível, serão abordadas as principais temáticas da violência, a partir das histórias locais, testemunhos de indivíduos concretos. Isso tem a ver com uma das perguntas da mesa que fala sobre de que maneira a gente se representa no processo de consultas. Nós temos uma população importante numa região que na selva, né, peruana, que esteve afetada, e eles dizem que não querem ser mais retratados, vistos como vítimas, pois nós resistimos. Agora, o presente é diferente. A ideia, portanto, é apresentar o sujeito que sofre o que aconteceu no passado e também mostrar no presente o impacto desse passado na sua vida pessoal hoje e qual é a sua experiência com a comunidade. Nós tentamos. Uma das salas da mostra permanente, isso que estão vendo são as salas.
Há duas salas que acho que são as mais fortes, são interessantes. Terceiro e quarto que falam de um povo, muitos povos, e uma pessoa, todas as pessoas. Num povo, muitos povos, a gente vai tratar, digamos, três povos diferentes. Um que teve como principal perpetrador o Sendero Luminoso, o outro, o exército peruano e a comunidade ajânica, aquela que estava na selva, que, bom, sofreram também por parte do Estado, todos contra todos. E, obviamente, também serão tratados os casos, em geral, de outras comunidades. Mas essas aqui em profundeza. Eu queria comentar, pois já não tenho tempo, prometo que vou tomar apenas mais um minutinho, mas quero mostrar uma amostra do que será a sala. Serão telões, as pessoas vão ser vistas integralmente. Tem que ser forte, porque Luiz, o seu pai morreu. Quando escutei isso, eu senti um desespero muito grande, muito forte o impacto, né, de ter conversado com uma pessoa de manhã cedo e muito tempo depois me aproximar dele e tocá-lo. Estava morto, tinha 6 perfurações, né, de bala. Eu toquei o seu corpo ainda quente. A bomba estava debaixo do meu carro. A bomba explodiu, eu quis sair do carro. E, bom, não consegui sair, a minha perna ficou trancada. Bom, aqui vemos 4 exemplos dos diferentes vídeos que serão apresentados às pessoas. Assim, a gente ingressa na sala e você sente que a pessoa está falando para você. Então, não é apenas escutar um depoimento, há uma interpelação. A gente sente que você poderia bem ter sido uma dessas pessoas. Que você pense, onde é que eu estava quando isso aconteceu? A primeira, Luz, é filha de um político. O segundo, também um político, filho do presidente de um organismo. Angélica Mendonça, a terceira, é mãe de desaparecido, fundou uma das associações mais importantes, chamada FACEP, no Peru, uma associação de mães que procuram os familiares desaparecidos na cidade de Ayacucho. E o último, um militar que, bom, perdeu a perna numa blitz. Bom, a ideia, então, é partir do depoimento pessoal e aprofundar nessas complexidades que o conflito, no caso do Peru, nos apresenta. O auditório já está funcionando desde o mês de julho e, bom, também fizemos cinema, teatro, música, fizemos uma mostra itinerante com um funcionamento bastante ativo de julho do ano passado e esperamos que esse processo não acabe. Faltava bem pouco, né? E, bom, infelizmente não estou lá, mas mesmo assim eu confio que em dezembro tudo já estará pronto. Muito obrigada, Denise. Agora vamos ouvir o Roberto Fuentes. Roberto é responsável pelo Parque para a Paz em Santiago, Chile. Bom dia. Quero contar, eu vou apresentar, para o que eu vou contar, levei em consideração o que foi solicitado e preparei algo especial para um encontro como esse. Primeiro, eu vou contar sobre o Parque pela Paz, um lugar que foi recuperado. Vou contar sobre esse lugar. É o local mais antigo recuperado do Cone Sul. Naquele momento não existia experiência sobre isso. É um lugar onde aconteceram os fatos que eu vou contar. E a segunda parte eu vou me referir a reflexões
sobre como contar, o que contar, desde que lugar, o quanto contar e assim por diante. Eu venho trabalhando sobre essa questão, sobre o trauma para o espaço do museu. E isso eu vou contar a vocês, sobre a problemática. E também uma questão sobre o fenômeno do patrimônio da memória e do trabalho que fazem os museus. Pesquisa, arquivos, os bens patrimoniais, os depósitos, os armazéns. E isso nos leva às decisões tomadas pelas instituições. Decisões complicadas em certos contextos. Então, o primeiro que quero contar é a nossa... Vila Grimaldi era um lugar que já existia antes do golpe militar. Em 1973 se instala a ditadura militar, até 89. O lugar tinha um histórico de... tinha uma inspiração colonial. Naquela época era uma área mais rural que hoje. E ali foi instalado um quartel militar segredo. No Chile houve várias formas sigilosas, lugares públicos e como estádios e assim por diante, e lugares secretos, clandestinos. Este local foi habilitado. Essa é uma das poucas fotografias que existem da época. E isso não é um dado menor, porque nós estamos reconstruindo a memória com testemunhos e dados duros e fotografias, mas há muito pouco. Essa é uma das poucas fotografias que temos. Está próximo de locais militares. E o local foi habilitado. Se chama, ali funcionou a Direção de Inteligência e foi um âmbito do Estado. Este aqui é um plano construído a partir do testemunho das vítimas de Grimaldi. Aqui podemos ver esse espaço, que era uma casa de eventos antes do ano 73, eventos públicos da classe progressista, intelectual, da família de Vassallo. Aqui temos o irmão do dono, era o embaixador na Itália, toda uma ligação com a Itália. E aqui vocês podem ver, à direita da imagem, locais para uso de tortura, setor de torturas. Passaram por ali 4.500 pessoas, das quais até hoje temos antecedentes de 236 que estão desaparecidas. E há também executados políticos. Não há corpos, foram retirados dali. E como eu disse, temos aqui os desenhos dos sobreviventes. Parte da museologia informa sobre isso a partir dos desenhos. Temos um sobrevivente, um preso político, que deu estas informações. Isso faz parte da memória visual que nós contamos para recompor a memória visual. O espaço é grande, amplo, e antes de chegar à democracia, vejam, o lugar foi destruído completamente. Hoje o lugar se encontra assim. O processo de consolidação da memória é interessante, porque se consolida através do movimento social. Organizações de direitos humanos que querem recuperar o local para chegar à democracia
como lugar para questionários, interrogações e como espaço que mostrasse evidência judicial. Esse processo, o lugar foi encerrado, destruído. As fotos que estão aqui são fotos do movimento de cooperação. Foi emblemático. Aqui está no dia que se entrou pela primeira vez, no ano 94, e finalmente, quando acontece isso, o Estado explora o lugar e é repassado a todos esses movimentos organizados, mas até hoje forma uma corporação com 1.500 sócios, são 7 integrantes, tem todo um funcionamento burocrático conforme a legislação das corporações, e há uma área de museus responsável pelo lugar. Quando foi recuperado o local, a pergunta era o que fazer com esse lugar que tinha sido destruído. Houve projetos em disputa, até hoje não há consenso. E uma das possibilidades era deixá-lo como estava, como sinônimo da destruição da memória. A segunda possibilidade é reconstruir o quartel na Grimaldi e um Parque da Paz. Do meu ponto de vista, mais como reparação para as vítimas, e que serviria. Foi solicitado a uma arquiteta para que reparasse o lugar. Esse é um plano onde podemos ver a arquitetura simbólica que se reflete numa área com uma cruz, e é bem simbólico, uma marca na cidade. E com estudos posteriores fomos trabalhando sobre a semiótica, sobre os sinais da memória, e o local foi reconstruído por uma arquiteta muito jovem que trabalhava na área de direitos humanos e colocou elementos importantes, contou alguns elementos. Todos os sinais estão no chão, porque os presos estavam no chão, eram vendados e não conseguiam, isto é, todo o seu âmbito era o chão. Mas foi construído, foram plantadas árvores, toda um bosque com vias, trilhas para andar pelas vias onde os presos andavam. E no meio há uma Praça da Esperança que convoca e é um ponto de encontro para os familiares, para os visitantes, e que é o ponto de encontro das duas linhas. São 236 pessoas desaparecidas. É muito visitado pelos familiares, não somente conforme o contexto político, mas com outros objetivos também. E os presos posteriormente, e isso indica que a memória é viva, um grupo de presos que se reproduz de algum modo os espaços simbólicos, se inspirando no que aconteceu com os locais do Holocausto. Isso reproduz dois lugares emblemáticos, a torre e uma cela modelo que permite que o visitante conheça os aprêmios, as torturas sofridas pelos presos. Posteriormente, no interior do parque, os familiares, foi possível organizar uma amostra, uma sala pequena, e ali está a Sala da Memória. Foram montados os vitrines e até hoje está assim. Nós, da área de museologia, damos apoio com preservação, conservação, mas mantemos o espírito. Posteriormente, foram organizadas visitas guiadas e até hoje continuam em Grimaldi. Foram construídas maquetes
através de focus groups e trabalhos com eles, foi instalado um trabalho com os sobreviventes. E também, posteriormente, por exemplo, juízes que levaram causas emblemáticas chegaram a Grimaldi, foi feito um concurso e também estão essas experiências no local. E vou encerrando por aqui. Em 2010, houve uma mudança importante em Grimaldi. Foi decidido projetar o trabalho da memória e foi feito através de um museu. Não se sabia exatamente o conceito de museu. Foi convocado uma equipe multidisciplinar, eu entrei, e depois de um tempo de reflexão e participação, foi decidido criar um Museu da Memória a partir do Museu Site. Isso levou a implementar um sistema, um programa de visitantes e também a melhoria dos serviços. Por exemplo, um centro de documentação, um arquivo oral das vítimas e de informantes, uma área de conservação e também, além dos eventos de comemoração, também há exposições itinerantes e um espaço vivo nessa linha para a sociedade. Na minha segunda parte de exposição, quero contar sobre as perguntas e as problemáticas que tivemos com relação a como enfrentar a representação presente no local. E a questão do trauma, que eu coloquei antes, para ajudar a superar o trauma. A nossa reflexão nessa linha está ligada a como esses espaços falam para a sociedade e a pergunta quem deve contar e recuperar o vínculo e as pontes com a sociedade e com dois conceitos orientadores, que são as razões para não esquecer e também a solidariedade ligada ao convívio social e como o Museu Site está ainda em construção. Esse conceito de museu está ainda em construção. Trabalhamos em várias linhas de trabalho, buscando responder às perguntas presentes através da didática do trauma. Muito obrigado. Obrigada, Roberto. Agora, Florência Bacicci vai falar sobre o Parque da Memória da Argentina e vai contar essa experiência. Bom dia a todos. Eu vou começar, no âmbito deste encontro, contando a vocês. Vocês não conhecem, mas o Parque da Memória não é um museu. O Parque da Memória reúne o monumento das vítimas do terrorismo do Estado. Na dinâmica incorpora práticas próprias dos museus, não é um museu e, portanto, não tem a enorme responsabilidade de construir um relato único sobre o que aconteceu na Argentina com relação ao terrorismo de Estado. Isso não significa que não conte uma história. Conta-se uma história. Se apropria e utiliza na sua dinâmicas próprias dos museus, mas não tem como missão, compartilhando o que disseram meus colegas, não tem como missão institucional ser o espaço na República Argentina que conte ou relate as atrocidades perpetradas pelo terrorismo de Estado, não tendo tamanho peso sobre suas costas, e acho que isso é impossível contar num só relato. Isso tem também maior liberdade para operar e para funcionar.
O Parque da Memória, como eu disse, reúne o Monumento das Vítimas do Terrorismo de Estado, é um projeto pioneiro no país, porque une arte e memória. O projeto data dos finais dos anos 90 e se inscreve no círculo, no âmbito da cidade de Buenos Aires, porque em 98, quando a lei da criação foi promulgada, o signo político era completamente outro. Tínhamos um governo neoliberal, Carlos Menem como presidente, e não podia ser pensado esse projeto em nível nacional. Então, os membros das organizações de direitos humanos que impulsionaram e apresentaram esse projeto para o Estado pensaram esse projeto dentro do âmbito da cidade de Buenos Aires, por essa causa. O monumento que vocês estão observando neste momento são 4 pedras provenientes da Patagônia, tem 30.000 placas, um número simbólico para o que foi o terrorismo de Estado. Sempre se foi dito que eram 30.000 desaparecidos. Foi decidido, os organizadores decidiram, o Conselho de Gestão, que funciona há 15 anos, decidiu, que funciona faz quase 17 anos, dando impulso à gestão do lugar, decidiu esse conselho que tivesse 30.000 placas, mas logicamente estão inscritas, como vocês podem observar, por volta de 10.000. Não é um museu. Está situado ao lado do Rio da Prata. Isso também como pedido especial dos membros das organizações de direitos humanos, porque o Rio da Prata é um referente simbólico. O Parque da Memória, no Parque da Memória não foram torturadas pessoas, nem houve atrocidades, não devemos representar esse tipo de situações. Mas o Rio, para todos os argentinos, tem uma conotação absolutamente impressionante, que é o fato de ter sido o túmulo anônimo de muitos desaparecidos. Aqui também, ouvindo o que disseram meus colegas, eu digo que se há consenso nacional, poderíamos dizer, entre os argentinos, a diferença do que disse a Marta, de que ainda na Colômbia estão vendo se a guerra deve ou não acabar, algo que é forte para mim ouvir isso. Nós estamos em condições de dizer que na Argentina estamos todos de acordo em que não queremos já nunca mais ditadura, independentemente da enorme quantidade ainda de tensões que estas questões geram. Acho que é bem possível dizer aqui neste âmbito de encontro que aí há um consenso nacional, nunca mais ditadura. O monumento tem os nomes, contém inscrições, gravações, nomes dos desaparecidos durante a ditadura. Não inicia no ano do golpe de Estado em 76, inicia em 1969, também como forma de colocar atenção sobre essa questão dos desaparecimentos no país. Não vou falar sobre isso, mas porque não tenho tempo, mas foi decidida, esse Conselho de Gestão decidiu, não sei, em debates profundos, que a data de início do monumento fosse o ano do Cordobaço e não o ano 1976, ano do golpe militar, para contar também as desaparições ao longo das democracias também. Esse monumento, que tem nomes e inscrições, as idades dos desaparecidos e foi organizado por data de desaparições, tem também um correlato num centro de documentação aberto ao público, que é público, e que acho que é único no país, onde as pessoas podem consultar mais informação que aquela que o Monumento de Pedra oferece, como a militância desses desaparecidos, sua ocupação, dados pessoais, os familiares enviaram toda essa informação ao banco de dados, e também oferecer informação, isto é, que não somente oferece informação, mas também recebe informação ao público, para que essas pessoas não permaneçam no anonimato em que a violência e o terrorismo de Estado os colocou. Aqui vocês encontram uma ficha, que é um exemplo.
E o Parque da Memória e o monumento, aqui eu não vou mostrar as imagens, vou continuar o relato só, opera já falando em termos curatoriais a partir de duas plataformas de sentido. O parque tem um patrimônio artístico, que são uma série de esculturas, como resultado de um concurso internacional aberto e público, que foi realizado em 1999 e que deixou como resultado um júri que escolheu duas esculturas, das quais colocamos já 8, e o monumento inaugurado em 2007. O projeto é de 1998, mas foram sendo instalados ao longo dos anos e foi sendo inscritos, a sociedade foi se apropriando dele ao longo do seu processo de elaboração e construção. Uma das plataformas de sentido a partir das quais o parque funciona, o parque nós chamamos assim, como nós chamamos, porque é mais curto, é o parque, a partir de agora, é a partir desse patrimônio material e as esculturas, o Rio da Prata. Essa é a plataforma de sentido talvez mais sólida e permanente, material permanente que o parque tem, e a partir do qual os fatos são relatados através de diversos programas educacionais que tem o parque e que vai articulando com os visitantes. Aqui temos esculturas de Roberto Eisenberg, Denis Oppenheim, William Tucker, Mário Orensanz, Cláudia Fontes, todas esculturas apresentadas ao concurso internacional e que são alegóricas e foram pensadas e projetadas especialmente para o projeto do Parque da Memória. Nicolás Guanini, para nomear todos os escultores, e o grupo de arte das ruas com cartazes da memória, que relata, se apropria dos sinais de trânsito para fazer um relato sobre os antecedentes e consequências da ditadura militar. E a área de Norberto Gomes. Essa é a plataforma material, tangível e talvez mais permanente, a partir da qual é contado no Parque da Memória o que aconteceu aqui. Aqui houve ditadura, que houve milhares de desaparecidos, que houve repressão, violência política, centros clandestinos, dados fáticos que a enorme maioria da sociedade argentina hoje conhece e sabe que foi assim. Temos o banco de dados e, a partir daí, nós articulamos um projeto de gestão de exposições que busca, essa foi a primeira tentativa em 2010, tenta colocar em tensão e incorporar discussões e problematizar esta história recente, que ainda continua viva no nosso país. Aqui não são as vítimas afetadas, os familiares de desaparecidos ou as vítimas diretas que vão falar. São os artistas que falam e problematizam a história recente. Isso tem um grande espaço e grandes possibilidades. Muitos disseram que a arte contemporânea, porque nós articulamos dentro do programa de arte contemporânea, nós produzimos as nossas exposições. Em geral, eu diria que em quase 90% não recebemos latas, como se diz no jargão da curadoria. Estamos vendo Graciela Sacco, Dolores Cáceres, estava comentando que quando nós iniciamos esse projeto, não foram poucas as vozes que afirmaram que a arte contemporânea não tinha faculdades ou capacidade para abordar a problemática do desaparecimento e do horror. E acho que, ao longo de todos esses anos,
o parque sendo articulado seu discurso com outros sites do horror, como a ESMA e outros centros clandestinos do país, funciona mostrando que a arte contemporânea e os artistas que praticam a arte, quando fazem seriamente, mas sem solenidade, porque essa é uma premissa no nosso trabalho, nós trabalhamos muito seriamente, mas sem solenidade, estão completamente capacitados para abordar esse tipo de problemáticas. Aqui estávamos vendo a exposição de Reis, agora outra exposição de Bill Viola. A arte contemporânea pode, sim, abordar problemáticas relativas ao terrorismo de Estado. Algo que eu gostaria de destacar, vendo meu próprio PowerPoint, é que no caso de Bill Viola, um artista mundialmente conhecido, muitas das pessoas que presenciaram, que viram a exposição e que tinham visto em outras exposições que ele fez em outros países, a mostra do Bill Viola, como outras que foram apresentadas no parque, é afetado por uma ressignificação nesse contexto. Toda pessoa que entra no Parque da Memória, para chegar à sala, deve ter atravessado o monumento, ter passado visto o monumento, deve ter entrado em contato com o rio. Com certeza se sensibilizou e conscientizou sobre o que aconteceu no país. Então, quando ele passa a entrada e entra na sala país do parque, a proposta artística que vai recebê-lo necessariamente vai ter um processo de ressignificação. Aqui vemos a mostra de Norberto Puzzolo, curada por Adriana Lauria. Fomos convidando diferentes curadores para articular suas vozes na sala do parque. Essa foi uma decisão da diretoria e da curadoria do Parque da Memória. Não ser nós que articulássemos a voz da curadoria, mas convidar diversos curadores para entrar em diálogo e colocar em tensão diferentes relatos na exposição. Buscamos articular 4 mostras por ano. Temos um programa de exposições que não é muito ambicioso, mas buscamos que seja uma mostra internacional e alguma que seja regional para mostrar as problemáticas regionais, Brasil, Chile. Essas são amostras da nossa região e nós buscamos projetos locais com artistas argentinos também. Na verdade, tivemos até este momento algumas exposições muito diversas, muito diferenciadas. Essa aqui, com esse projeto de Tomás Saraceno, a premissa era que os artistas que participassem fossem todos artistas jovens nascidos depois da ditadura, para articular e conhecer como os artistas jovens que não tinham vivido durante a ditadura e que não tinham tido uma experiência vivencial, como estavam articulando essa memória no parque e na sala. Aqui vemos performances. Esse foi um exemplo, muitos de vocês devem ter visto Osias Yanov no Mauba, mas a primeira proposta dessa obra em particular foi no Parque da Memória. Esteve Alfredo Jar, outro artista que expôs e continua expondo no mundo, com um projeto particular para o parque. E como uma espécie de antologia das obras realizadas no Chile antes de se fixar definitivamente nos Estados Unidos. Como eu disse, temos um programa limitado, mas ambicioso do ponto de vista da qualidade que buscamos dos projetos artísticos pensados para o parque.
Nós funcionamos dentro do âmbito do governo da cidade de Buenos Aires, mas temos absoluta liberdade de programação e para fazer propostas até fazer imagens nus e nuas de homens e mulheres. Trabalhamos, como eu disse, com seriedade, mas sem solenidade. Esse é um projeto por um artista brasileiro, Nuno Ramos. Temos também artistas locais, como Carlos Trilnik, que trabalhou sobre problemáticas do Plano Condor. Nós trabalhamos com essas duas plataformas de sentido, um monumento e o patrimônio de esculturas, que está no espaço aberto e público, e uma interessante programação com figuras de nome internacional, Caetano Veloso, e articulação com problemáticas regionais como o Plano Condor e problemáticas locais, e a presença da juventude e do público que esteja presente, que se encontre no parque. E não esquecemos a parte de recreação, que tem esse espaço ao lado do rio. Pelo contrário, buscamos incorporar esse público que talvez não entre no parque sabendo que há um monumento às vítimas do terrorismo do Estado e sabendo talvez não seja o principal motivo, mas queremos integrá-lo, incorporá-lo ao discurso fundacional do parque, que é a busca de divulgar a história recente e todos os fatos recentes. Obrigada. Bueno, gracias a Florencia. Vamos a tener la última intervención. Obrigada, Florência. Vamos ter a última exposição feita pelo Memorial 11 de Setembro em Nova York. Bom dia. O processo de visualizar um museu memorial de 11 de setembro, ele demorou 11 anos com curadores, professores preservadores, arquitetos e representantes de diferentes setores sociais, entre eles os membros das famílias das vítimas sobreviventes dos atentados, trabalhadores da região, donos de lojas, todos com interesses enquanto como esse museu deveria ser. Também tivemos desenhadores de museu, produtores da mídia, para traduzir os diferentes imperativos numa experiência que fosse significativa. Todos os museus que documentam fatos relacionados a traumas coletivos devem visualizar os desafios. E o Museu do 11 de Setembro não seria a exceção. A ideia de criar este museu teve como por base perspectivas sobre o que era apropriado para apresentar uma coisa que realmente era tão emotiva, uma grande responsabilidade para gerar uma narrativa que codificasse de maneira efetiva uma história que ainda não tinha sido escrita. Tínhamos que equilibrar a comemoração com a formação e já ouvimos falar, né? A documentação histórica, a apresentação de informação que fosse tanto gráfica quanto provocadora. Além dessas complicações, se somou a proximidade quanto ao tempo, né? Do acontecimento, o fato de que ainda havia grupos sociais que estavam traumatizados, a tristeza, né, que eles sentiam diante desse atentado. Portanto, devia ser comemorado um acontecimento ou que tivesse lugar, né, em um lugar global. Então, tudo teve que ser considerado na hora da construção e da ideia desse projeto. Também, construir uma experiência que tivesse sentido num conjunto de autenticidade palpável. O Museu do 11 de Setembro não está localizado somente no lugar onde tiveram lugar os atentados, mas também havia 7 andares por baixo da terra, porque a Lei de Preservação Federal dizia que esses restos tinham que estar acessíveis para o público. Um sítio arqueológico cuja autenticidade devia estar integrada com a narrativa que imperava no local. Isto foi visto como uma vantagem mais do que um desafio.
A maioria dos museus são locais que contêm objetos. Neste caso, teríamos um objeto dentro de um objeto. Eu vou estruturar os meus comentários com base em 4 princípios-chave para falar do caráter fundamental deste Museu 11 de Setembro. O primeiro deles é a autenticidade. A memória, a autenticidade é um elemento crítico para atingir a autoridade moral em ground zero, nível zero. Tínhamos que demonstrar o que tinha acontecido, estabelecendo a autenticidade da nossa narrativa, ou seja, o nosso principal propósito, né? Estávamos nesse caso. Ingressados os visitantes no museu, passam por 2 colunas chamadas de tridentes na parte leste da torre norte do World Trade Center. Essas colunas formam o perímetro da parte exterior dos primeiros 5 andares dessas torres, das torres gêmeas na parte exterior do museu. Para dentro, digamos, os tridentes mostram o poder e a presença desses objetos. E nos museus podem observar o novo edifício que sugere a continuidade entre o passado e o presente, né? Digamos, entre esses 2 prédios. O autêntico pode estar representado por objetos ou pelas vozes de testemunhos. Utilizamos esses elementos para demonstrar e criar a experiência para os visitantes, do monumental ao íntimo, conectando as visitantes, colocá-los numa escala, digamos, com relação ao lugar, o desastre, que as pessoas pudessem também, a ideia, né, que as pessoas possam, digamos, identificar a perda, que estivessem onde estava o World Trade Center, ou seja, então, dar um sentido físico e metafórico. Aqui temos as vozes das pessoas que estavam dentro desses prédios, os aviões que foram sequestrados, e vemos uma conexão imediata. A conexão é o nosso segundo princípio. O museu memorial tem que ter uma geração, deve gerar uma conexão autêntica entre aqueles que sofreram uma injustiça social ou atrocidade, vítimas, os testemunhos. É essencial que as visitas possam sentir que estão dentro da história que estamos contando. Essa ideia gerou o desenho dessa exibição, a modo de introdução, que é chamada We Remember, nós lembramos. Se é que pensa que um terço da população normal, quase 2 bilhões de pessoas observaram os acontecimentos desse dia de forma simultânea, 9 de setembro, em tempo real, ou durante as repetidas transmissões que nesse dia foram feitas. Nós somos especialistas nesta questão com base na nossa própria experiência, né? Nesta área, We Remember, nós lembramos. Em vez de ter uma curadora descrevendo o que aconteceu de modo global, convidamos os visitantes a que escutem como era a partir da autoridade, digamos, das pessoas que viveram essas experiências. Então, quando as visitas passam por esse mapa global, que está dividido em 6 painéis, as pessoas lembram onde é que estavam no mundo quando ouviram falar destes atentados. Pode ser ouvido em 18 línguas e assim experimentar esse drama humano e podem sentir, né, pessoalmente o que aconteceu. Então, temos o espaço físico e o espaço narrativo. E isto nos leva ao terceiro princípio, que é a narrativa. O Museu do 9 de Setembro é uma combinação dinâmica de arqueologia, arquitetura, história e comemoração, que gera um encontro inesquecível, né, dos atentados e as consequências. A experiência lembra os visitantes que a história não é um fato abstrato, e sim uma compilação de narrativas vividas que ingressam na memória coletiva. Como museu narrativo, nosso enfoque não é tanto no que contam os narradores, e sim está focado na experiência humana desse acontecimento histórico. 2 exibições-chave, né, tem este museu. As 7 andares por baixo da terra, já falei, onde estavam as torres gêmeas. A exibição do memorial está onde estava a Torre Sul,
A exibição ou a exposição, digamos, nos mostra uma lembrança das pessoas que foram assassinadas nesses atentados e, além do mais, digamos, outros acontecimentos. Na Torre Norte se faz uma reflexão dos dias dos atentados, os fatos que precederam e como esse dia continua moldando o nosso mundo. Há retratos que cobrem as paredes, revestem as paredes desse andar. As pessoas, então, que vão visitando, podem experienciar uma compreensão imediata da grande quantidade de perdas, né, quanto a vidas humanas. Então, isto já não é uma abstração, elas estão compostas, as paredes, né, por pessoas. Então, as pessoas, ao olhar nesses retratos, nessas fotos, vemos a nossa própria humanidade. Somos todos nós. Estamos falando de pessoas muito pequenininhas, 2, 3 anos, até pessoas idosas. Pessoas que trabalharam em diferentes âmbitos. Aqui podemos aprender mais, né, nessas telas que vemos aqui, uma experiência íntima, e vemos e podemos ver como as pessoas, a vida que levavam as pessoas, mais do que como elas faleceram, né? Esses pequenos relatos têm duração de 1 hora, e os membros das famílias, colegas podem lembrar as pessoas amadas. Há áudios que são bem curtinhos apresentando as pessoas. E isto é feito por pessoas que os conheciam, lembranças compartilhadas. Então, são como as histórias que a gente fala, né? Quando fala em seres queridos, em pessoas que amamos, temos relatos divertidos, e são bem reais e muito familiares. Na exposição histórica, utilizamos toda a tecnologia possível em prol dessa narrativa, mensagens via correio eletrônico, gravações, transmissões de áudio que dão um sentido, permitindo penetrar nas histórias, nos espaços íntimos que temos esses espaços, né, de áudio. E podemos ver as transmissões, né, gravadas das pessoas que implementaram esta experiência, as ligações, as chamadas às 911, os grupos de resgate. Há mensagens também em outro espaço das pessoas que estavam no voo, que tinha sido sequestrada, né? Então, essas gravações, digamos, foram bem, digamos, se cuidaram muito bem os limites, né, dessas gravações. E ao ouvir as gravações das últimas palavras de uma pessoa que estava prestes a falecer, né, é realmente impactante. Então, devia ser se teve cuidado para não violar a intimidade, né, das pessoas, e houve muitas decisões tomadas a respeito, né, de todo esse cuidado. They're tired carrying all this equipment, and I'm wondering, are these men going to get out of this building? Veja, a equipe me perguntou, vou poder sair desse prédio? There were a lot of firefighters in the stairwell, and you could see that they knew something. Os bombeiros estavam na escada, eles sabiam que havia perigo. Essas pessoas estavam focadas no seu trabalho, estavam subindo para se encontrar com a morte, né? Entende a ideia? É uma sequência de depoimentos reais ao áudio, de arquivo, que geram a história. Há vários espaços, há diferentes programas nos diferentes espaços. O objetivo é o compromisso. Um museu dedicado à formação e reeducação não somente pode testemunhar o que aconteceu, mas também gerar reflexão e resposta ao contar a história do que aconteceu no Ground Zero. Não somente, digamos, podemos capturar todos esses meses que se demorou limpar o espaço, mas também contamos a história importante, ou histórias importantes onde houve voluntariado, atos de serviço público que contribuíram para a limpeza e a recuperação.
esta atitude de generosidade, onde é compartilhada a tristeza e o reconhecimento fundamental da humanidade, se torna no modelo de como viver num mundo interativo e interligado. Quando as visitas deixam essa exposição, entram aqui, que se chama de Foundation Hall, Hall da Fundação. Digamos, o último pedaço de aço retirado das Torres Gêmeas em maio de 2002, onde há mensagens, bem como elementos, assim, lembranças. Isto foi retirado de um caminhão que estava coberto com uma bandeira dos Estados Unidos. Hoje está neste museu, nesta parte. A 16 pés por 16 pés de parede, este muro de contenção que tinha sido construído a fim de sustentar conter o rio Hudson na década dos anos 60. Então, esse bloco, uma parte disso, 1,8 milhões de toneladas caíram, né, nesse 9 de setembro. 11 de setembro, desculpe. Este muro se tornou um símbolo de fortaleza, de resiliência e de fortaleza. Este museu é um alicerce literal do que aconteceu, um alicerce metafórico do que agora pode ser construído. Quando as visitas passam pelas escadas rolantes, eles veem um pedaço de aço dessas torres gêmeas. Podemos colocar os nomes, fazer observações. As palavras escritas aparecem no mapa, numa zona próxima desse muro de contenção. E se sabe de onde a pessoa diz. Por exemplo, eu lembro sempre. Isso, por exemplo, ia aparecer perto da cidade de Nova York. O mesmo mapa que viram as visitas, que foi fraturado nessa manhã, no dia 11 de setembro. Aqui temos um mapa aqui coerente, mais uma vez aqui. E aqui a união é feita por todos nós e as promessas que a gente faz.